Nos últimos dias, muita gente especulou sobre a possibilidade de o Corinthians não ter de gastar mais qualquer centavo com o seu estádio. Eu fui atrás e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou explicar todos os detalhes do novo acordo que será assinado em breve entre o clube e a Odebrecht. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar as informações sobre o acordo entre Corinthians e Odebrecht, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado em relação às coisas do futebol. Por lá você consegue ser notificado das coisas do seu time, saber sobre gols, tem vídeos, além de várias informações de mercado no Brasil e no exterior. Vou deixar um link na descrição para que você baixe o aplicativo absolutamente de graça. E quero usar esse vídeo para explicar com detalhes o acordo que será assinado na próxima semana entre Corinthians e Odebrecht relacionado ao estádio alvinegro. Algumas pessoas chegaram a especular que o Corinthians não pagaria mais nada para ser dono do estádio. Cascata, mentira. O que acontece é que Odebrecht e Corinthians enfim se entenderam em relação a um empréstimo ponte, feito lá no começo da construção do estádio. Para que você entenda direito essa história, é preciso dizer que a dívida do Corinthians em relação ao estádio está dividida em duas partes. A primeira delas, o financiamento com a Caixa, e mais pra frente eu te explico essa história. Quero falar sobre a outra dívida, que diz respeito a empréstimos feitos pelo Corinthians junto ao Odebrecht um pouquinho antes do estádio começar a ser construído. Certamente você vai lembrar que existia enorme pressão para que o estádio fosse construído o mais rápido possível, para que ficasse pronto a tempo da abertura da Copa do Mundo de 2014. E esse foi o problema. O financiamento demorou para sair e o Corinthians se viu obrigado a recorrer a empréstimos ponte junto ao Odebrecht. Esses empréstimos foram de 300 milhões de reais. E agora, 6 anos depois, a Odebrecht cobrava 800 milhões de reais com juros e correções monetárias em cima daqueles 300 milhões. O Corinthians considerava o valor extremamente abusivo, completamente fora da realidade. Esse novo acordo que vai ser assinado nos próximos dias vai resolver essa questão e outras duas pendências bem antigas. Uma delas relacionada aos CIDs, Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento. O que são esses CIDs? São papéis dados pela prefeitura a empresas que constroem na zona leste de São Paulo. O estádio do Corinthians, em Itaquera, foi um desses beneficiados. Os papéis valiam, na oportunidade em que foram entregues pela prefeitura ao Corinthians, 400 milhões de reais. Com os reajustes, hoje eles valem 520 milhões. O Corinthians conseguiu, através do fundo que administra o estádio, repassar 175 milhões ao mercado. Ainda restam cerca de 350 milhões que vão ser entregues ao Odebrecht a fim de abater essa dívida dos 800 milhões de reais. Já te falei sobre a redução dos juros, que eram considerados abusivos pelo Corinthians, do repasse dos CIDs de forma integral para o Odebrecht, e o terceiro ponto, sobre o qual trata esse contrato entre o Corinthians e a construtora, fala sobre obras não realizadas, uma polêmica bem antiga. O Corinthians alegava que várias das coisas que haviam sido prometidas pelo Odebrecht não foram entregues em obras no estádio. Uma auditoria levantou todo esse valor e concluiu que, de fato, existiam coisas que a Odebrecht deveria ter entregue e não o fez. Dessa maneira, o Corinthians conseguiu mais um abatimento. Somando essas três partes, a dívida hoje do Corinthians com a Odebrecht vai ser de 130 milhões de reais, de acordo com um novo contrato. Então, a partir do momento em que as partes assinarem o acordo, o Corinthians passa a dever apenas 130 milhões de reais à Odebrecht, numa dívida que já foi de 800 milhões de reais. Você pode estar se perguntando se com o pagamento desses 130 milhões, o Corinthians passa a ser dono em 100% do estádio. Falta aquela parte do financiamento que eu havia dito no começo do vídeo, e é sobre ela que eu vou falar agora. Desde o início do financiamento, há 4 anos, o Corinthians já conseguiu pagar 170 milhões de reais. Restam, de acordo com as contas do próprio clube, 390 milhões financiados junto à Caixa. Essa grana pode ser quitada nos próximos 8 anos. Pelo menos é esse o acordo entre o clube e o banco. Vale lembrar que entre março de 2016 e setembro de 2017, o Corinthians não quitou qualquer das parcelas. Ele tinha enormes problemas com o fluxo de caixa e só bancava os juros da dívida. A Caixa concordou com o não pagamento e, a partir daí, houve um novo acordo entre as partes. Esse novo acordo diz que o Corinthians tem de pagar 6 milhões por mês de março a outubro e 2 milhões e meio de reais de novembro a fevereiro.
Você deve estar se perguntando o porquê de uma redução tão grande no parcelamento nos meses finais e iniciais de cada ano. Esse foi um pedido do Corinthians alegando que justamente nessa época do ano há uma queda grande na receita do estádio, justamente porque não há jogos, ou seja, não há bilheteria, o Corinthians passa a ter mais dificuldade em pagar. Por isso a redução para 2,5 milhões de reais mensais da prestação. Pouco antes de começar a gravar esse vídeo, entrei em contato com uma pessoa do Corinthians envolvida em todas essas negociações e ela assegurou que o Corinthians vai fazer todo o esforço do mundo e conseguirá quitar o financiamento. Ela até de forma irônica lembrou que vários dos estádios da Copa do Mundo não têm sido pagos. Já o Corinthians, apesar de todas as dificuldades, tem conseguido pagar na medida do possível. Bom, só para resumir tudo o que eu falei, caso tenha ficado alguma dúvida para você. O Corinthians hoje tem duas dívidas em relação ao estádio, uma delas com financiamento, 390 milhões de reais. É quanto falta para o Corinthians. O Corinthians tem mais 8 anos para pagar junto à Caixa. A outra dívida, relacionada a empréstimos feitos com o Odebrecht no início da obra, essa dívida era de 800 milhões de reais, o Corinthians utilizando do CIDs, utilizando de uma negociação para baixar os juros e conseguindo a comprovação de que algumas obras não foram feitas, baixou esse valor de 800 milhões de reais para 130 milhões. E nos próximos dias assinará um contrato com o Odebrecht para fazer valer esse acordo de 130 milhões de reais. A dívida alvinegra hoje é de 390 milhões, mais 130. Matemática nunca foi meu forte, mas essa ficou fácil. A partir do momento em que se acertar com o Odebrecht, a dívida do Corinthians pelo estádio será de 520 milhões de reais. Você pode estar se perguntando a respeito dos naming rights, que garantiriam ou poderiam garantir, de acordo com o Corinthians, quase 400 milhões de reais. Eu já nem apostaria mais nessa possibilidade. Depois de várias promessas da diretoria, nenhuma delas se confirmou. E o Corinthians tem encontrado toda a dificuldade do mundo em vender o nome do estádio. Não há nesse momento, pelo menos de acordo com a própria diretoria, nenhuma negociação mais quente, nenhuma negociação mais próxima, que fará com que o Corinthians passe a ter seu estádio com outro nome. Certamente um acordo desse ajudaria no pagamento das dívidas, mas se não vier, o Corinthians garante que da mesma maneira conseguirá fazer o pagamento. Bom, eram todas essas as informações sobre o estádio corintiano. Espero que você tenha curtido o vídeo e entendido tudo o que eu falei. Se não entendeu, use o espaço para comentários para deixar sua pergunta e eu vou respondendo na medida do possível. Também queria pedir para você curtir, dando um like por aqui e se inscrever no canal e acionar o sininho. Assim, toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, você é notificado. Beleza? Um abraço!